Domingo 5 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse segundo domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Esse é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse Evangelho encontramos o Cristo que foi transfigurado. Essa narrativa está carregada de elementos próprios das teofanias ou manifestações de Deus no Antigo Testamento: montanha, nuvem luminosa, luz, forte clarão, voz do céu. Esse tipo de narrativa visa compor o quadro em que vai haver uma comunicação solene de Deus a alguém ou sobre alguém. Chama a atenção para o caráter divino do que se vai falar ou da missão de quem está tendo a visão. O quadro é completado no Evangelho pelas figuras de Moisés e Elias, ambos personagens do Antigo Testamento, autorizados e confirmados como porta-vozes de Deus para o povo. A voz da nuvem, que claramente é a voz de Deus Pai, arremata o sentido da teofania. Esse é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. O Pai confirma a identidade do Filho e a autenticidade de sua missão no mundo. De agora em diante, é Jesus quem está autorizado por Deus a conduzir o povo na caminhada rumo à vida, rumo à salvação. Todo o brilho do início do texto serve para isso: levar os apóstolos, e nós também, a acolher a palavra de Jesus e deixar-se conduzir por ela. Jesus é a única luz que devemos seguir. Por isso Moisés e Elias desaparecem. Jesus acende a esperança nos discípulos. Com tal orientação, fica mais fácil vencer os obstáculos que se apresentam na caminhada. Quando o caminho a percorrer é longo e difícil, é comum querer desistir. O cansaço vai tomando conta da gente e aí vem a tentação do desânimo. No caminho de Jesus havia uma cruz, mas ele não se desviou dela. Sua confiança no projeto do Pai deu-lhe força suficiente para enfrentar a cruz e olhar para além. Jesus acreditava que, para além do sofrimento e de toda a contradição humana, há um Deus que é Pai, que não deixaria sem resposta o grito angustiado do seu Filho. Por isso seguiu em frente, tendo a ressurreição como meta que transcendia a cruz. Seu ponto de chegada era essa vida nova, para além da própria morte, e não a cruz e morte em si mesmas. A história provou que ele estava certo, mas foi preciso passar pela cruz. Tudo até o momento da morte era pura confiança no Pai. A certeza só viria no 3º dia. Ao transfigurar-se diante dos apóstolos, Jesus quis fazer-lhes vislumbrar aquela glória que era a meta para a qual ele caminhava. Quem quer chegar a algum lugar não pode deixar morrer seu sonho, seu ideal. Vislumbrá-lo é importante para manter viva a chama da esperança. Os obstáculos para uns são motivo de desânimo,
Para outros, são estímulos para retomar a caminhada. Jesus compartilhou com Pedro, Tiago e João o seu sonho, aquilo em que ele acreditava, e continuaria acreditando, mesmo pregado na cruz. Nesse momento, o da morte na cruz, os apóstolos precisariam lembrar-se de que o sonho de Jesus, a meta, a vida glorificada, não acabou. Jesus queria que eles não desanimassem de continuar a caminhada de fé por causa da cruz. O mesmo Jesus quer para todos e cada um de nós, não desanimarmos por causa das dificuldades que surgem diante de nós. Por fim, rezemos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.